Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de fresagem, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre profundidade de corte, né? Uma característica aí também muito importante, né? Desse ciclo de operação. E no caso da profundidade de corte, a gente também vai estar expandindo aqui para uma análise geral, né? Sobre essa análise, né? Da remoção do cavaco. Bom, no que diz respeito à fresa, né? A ferramenta, duas características importantes: profundidade de corte. Diminuir aqui a fonte. Então a gente tem a profundidade de corte e tem a diâmetro, né? Diâmetro eu vou colocar aqui barra lateral. Barra lateral. O que significa? O fabricante ele dá uma informação, né, normalmente ligada à velocidade de corte de uma profundidade limite. Né? Então, exemplo, vamos supor que com a velocidade de corte de, vamos colocar aqui 30 metros por minuto, 30 metros por minuto, você tem aí uma profundidade, né? Vamos colocar aqui uma profundidade, vou colocar aqui P mesmo com profundidade, uma profundidade de, no máximo, lembrando que essa informação ela está ligada ao máximo, né? Ou seja, no máximo 4 milímetros. Né? Lembrando sempre que os ciclos de usinagem eles são divididos em desbaste, né? E acabamento. Né? Então também é uma característica interessante, porque normalmente você tem uma ferramenta que está ligada ao desbaste, outra ferramenta que está ligada ao acabamento. Inclusive nessas ferramentas que de múltiplas operações, né? Inclusive indicadas aí tanto para desbaste como acabamento, né? Você tem que ficar atento aí com o desgaste do inserto para não prejudicar o acabamento. Mas enfim, vamos supor que essa profundidade aqui ela esteja ligada à questão do desbaste, né? Ela seja uma relação ali ligada ao desbaste. O que acontece? Nesse esboço aqui desse desenho aqui, a gente tem aí um cubo, né? E essa parte aqui branca, ela representa justamente aqui o volume de material que vai ser retirado. Ou seja, tudo isso aí vai ser faceado da peça, né? Vai ser removido da peça. E aí entra justamente essas características. Exemplo, vamos supor que essa espessura a ser retirada, ela tenha 10 milímetros, né? Vou colocar aqui do lado para ver melhor. 10 milímetros. O que acontece? Se a profundidade de corte é 4 milímetros, você não vai poder tirar os 10 milímetros de uma única vez. Né? Você vai ter que tirar no máximo 4 milímetros, depois mais um corte de no máximo 4 milímetros e depois de 2 milímetros. Normalmente, né, até indicado fazer um balanceamento para não causar, né, um esforço excessivo. Né? Exemplo, você tem 10 milímetros ali para ser retirado, e a profundidade de corte é 4 milímetros, o que é que você faz? Você pega esses 10 milímetros, né? Pega os 10 milímetros, divide ali por 4, né? Nesse caso aí, 10 dividido por 4 vai dar justamente aí 2,5. Esse 2,5 representa a quantidade de movimentos, né? Seria a quantidade de movimentos, ou seja, a gente precisaria de dois movimentos e meio, só que não existe 2 movimentos e meio, né? A gente já trabalhou cálculos referentes a isso, né? Então você arredonda para mais, então seriam 3 movimentos, né? Que foi justamente o que a gente verificou agora. 3 movimentos de quanto, né? Que seria essa observação. Então você pegaria os 10 milímetros que devem ser retirados e dividir por 3. 10 dividido por 3 vai dar 3,33. 3,33 obviamente é um valor ali difícil de você selecionar no anel graduado ou colocar ali no display digital. Né? Então, exemplo, você pode estar dando 2 passos ali de 3 milímetros, né? E um de 4 milímetros, enfim, ou seja, uma indicação ali para poder balancear essa remoção de cavaco, mas que não exceda os 3 movimentos, porque a gente já viu que com 3 movimentos dá para você remover esse material tranquilamente. Né? Então, isso aí, obviamente, falando aí de desbaste. Aí se você disser, poxa, eu quero fazer em 4 movimentos, né? Exemplo, eu quero fazer em 4 movimentos de 2,5 milímetros. Eu posso fazer? Pode. Quero fazer em 5 movimentos com 2 milímetros de profundidade? Pode também. Veja que em cada um desses casos você vai estar tirando 10 milímetros. Só que vem aí o problema. Qual é o problema? Quanto mais movimentos, mais tempo você vai ter ali de operação. Né? A gente sabe que o grande foco das empresas, né, além da questão da lucratividade, é a questão do tempo. Porque, né, uma questão sine qua non, né? O tempo ele vai estar dando uma condição base ali para que você venha ter sucesso ou insucesso, considerando aí lucratividade no processo.
né? Então é importante você não simplesmente fazer ali uma análise de tempo ali no achismo, é importante ter a concordância com aquela indicação ali, né? De realmente ter alguém ali que venha a validar aquele teu pensamento, né? Mas aí no caso a gente sabe que dá para poder fabricar essa peça aí com 3 movimentos, só que aí vem um detalhe, né? A gente falou sobre profundidade de corte e agora vamos falar aqui sobre essa questão da lateral, né? Principalmente para os processos de faceamento. E o que acontece? Eu vou apagar aqui, a indicação da ferramenta, né, o diâmetro da ferramenta, ele não pode entrar totalmente em mergulho na peça, né? Exemplo, vamos supor que essa parte vermelha aqui seja o diâmetro da ferramenta, ela não pode entrar diretamente aqui para usinar toda aquela área do diâmetro da ferramenta, né? Ou seja, você tem que ter ali uma sobra, né? Ou seja, ela não pode entrar totalmente em mergulho, né? Essas indicações, né, elas são justamente de, no máximo 3/4 do diâmetro, né? Ou seja, de você deixar pelo menos 1/4 do diâmetro para fora da área de usinagem. Importante falar isso, né? Eu já vi uma vez um grupo de estudantes estava fazendo lá um trabalho, né, de um projeto, né, e aí eles estavam pegando as orientações com o professor, e aí eles fazendo o corte lateral, né, da peça, né, e aí estava passando na hora e eles comentaram, né, caramba, como é que a gente vai tirar essa parte aqui do centro? Mas, lembrando, é a parte a ser usinada, né, ou seja, a ferramenta ela pode passar em toda a superfície da peça, o que ela não pode é entrar em cheio em toda a área de contato dela. Né? Em resumo, né, exemplo, vamos supor que essa ferramenta ela tenha 80 milímetros de diâmetro. Ou seja, você vai começar aqui o corte dela, o que é que vai acontecer? 1/4 dessa ferramenta aqui ela vai ter que ficar fora ali da área de usinagem, né? Ou seja, 20 milímetros. Né? 20 milímetros. Né? E no caso, os 60 milímetros aqui, que é o complemento para chegar aos 80, direto ali na peça. Né? E aí justamente, vamos supor que você fez o primeiro corte, né? Você fez o primeiro corte, ou seja, essa parte aqui removeu. Quando você for fazer o segundo corte, é a mesma situação, né? Essa parte aqui ela vai estar removida, né? Não vai ter área aqui de usinagem, né? Às vezes você vê ela teoricamente raspando, né? Retirando algo ali, mas às vezes é porque a ferramenta ela já não está com um tempo de vida útil legal, né? Então ela está deixando um pouco áspera ali, mas do processo mesmo, não tem problema. Então, quando a ferramenta ela vai iniciar aqui esse segundo corte, é a mesma situação, né? 1/4 da ferramenta tem que ficar ali para fora, né? Para fora da onde, né? Não para fora totalmente da peça, né? Mas para essa parte que já foi removida, né? Então, ficar atento com isso, né? E uma outra característica que uma vez, muito tempo, né? Uma pessoa comentou, ela disse, pô, professor, ninguém vai ficar medindo isso, e de fato, né? É muito difícil você ir lá e medir. Mas se você está lá com uma máquina que tem anel graduado, tem display digital, ou uma máquina CNC, você não precisa medir, né? Ir lá com um paquímetro medir. No próprio deslocamento do anel graduado dá para você ter essa informação, né? Faz o referenciamento certinho ali e respeita ali a condição da ferramenta, né? Porque senão vai estar desgastando muito, né, o tempo de vida útil dela, né? Ou seja, vai estar diminuindo. Né? Então, no próprio deslocamento ali no manípulo, dá para você ter essa característica aí sem se preocupar com a questão da medição, tá bom? Bom, é isso, referente à profundidade de corte, a gente trouxe esses conceitos, aí no próximo vídeo a gente vai estar fazendo um cálculo referente a essas características, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!